Bom, então vamos lá. A gente encerrou a última videoaula dizendo que nós tínhamos um problema na nossa aplicação, então eu vou mostrar isso para vocês. O problema é que na nossa aplicação a gente consegue navegar entre as páginas sem necessariamente estar logado, tá? Para a gente poder resolver esse tipo de problema, nós vamos precisar fazer uso de dois elementos. Um, que é o mecanismo de sessão, que a linguagem Java oferece, para a gente poder gerenciar os usuários que vão estar logados na sessão do nosso sistema. E um segundo elemento é o conceito do uso de filtros, que vai permitir interceptar as requisições feitas pela aplicação e direcionar essa requisição para a página adequada, dependendo das regras que nós vamos estabelecer. Então, para fazer a demonstração aqui, eu startei a nossa aplicação novamente. Vou colocar aqui a página inicial, que é a página azul. Perceba que ele faz a navegação, ele muda de página sem sofrimento. Se eu colocar aqui Anderson@e-mail, qualquer senha que eu digite aqui, ele vai dar o erro de login, mas eu consigo da mesma forma mudar para a página inicial, XHTML, e ele acessa. Então isso é um problema, quer dizer, não adianta nada eu ter uma interface de login se eu não estiver fazendo as validações de maneira adequada. Então o que nós vamos tentar resolver, ou melhor, o que nós vamos resolver vai ser essas duas situações, implementando o uso de filtros e de sessões. Só que nessa videoaula de hoje, nós não vamos tratar esse assunto ainda, tá? Vai ficar para a próxima. Na videoaula de hoje, nós vamos tratar de um outro mecanismo. A gente vai tratar de melhorar essa interface que o usuário vê. Para nós podermos melhorar, então, a interface da nossa aplicação, nós vamos fazer uso da biblioteca PrimeFace, tá? No nosso projeto, nós configuramos o arquivinho .xml para justamente aceitar essa biblioteca na versão 8.0. Então, sem entrar em muitos detalhes das outras variantes do PrimeFace, né, que na verdade começou com o projeto PrimeFace e hoje ele tem uma gama de outras possibilidades, eu vou acessar a opção PrimeFaces, que é a biblioteca que vai trabalhar com JSF, vem na opção Demo, que vai trazer para nós a biblioteca de demonstração da aplicação. Nessa demonstração, nessa biblioteca, a gente consegue definir qual é a versão que eu quero visualizar. No nosso caso, por uma questão de compatibilidade com o ambiente que foi configurado, nós vamos utilizar a versão 8. Tá? A partir da versão 8, então, na lateral, nós temos os diversos objetos que a gente pode fazer uso. Tá? E para cada um desses objetos, por exemplo, o data... Vou pegar aqui o grid, o panel, grid CSS. Ele tem a demonstração ou o exemplo do código de como deve ser feito. Então, nós vamos fazer uso de vários componentes com base nesses códigos que estão apresentados. Então, o código que vai ser utilizado para alterar a nossa aplicação vai estar baseado nesses componentes aqui, nessas especificações desses códigos aqui. Esse conjunto de componentes, o que nós vamos utilizar para ajustar a nossa interface? Nós vamos fazer uso do componente Grid CSS, que é esse que eu apresentei para vocês. Nós vamos fazer uso do Graphic Image, que está aqui em multimídia, que é esse componente de imagens. Nós vamos fazer uso do Panel, que é esse componente que está aqui, Panel. Tá? O que mais? Um Grow para exibir mensagens. Então, ele é uma caixinha de mensagem, que também está aqui. E os campos de entrada e de texto de saída de dados ali. Tá? Então, vão ser esses componentes. Eu não vou ficar voltando nessa tela para mostrar como é que eu estou copiando os dados, mas saibam que eu estou fazendo isso. Estou olhando o exemplo que está apresentado nessa documentação e estou aplicando no desenvolvimento dessa aplicação nova que a gente está criando. Para o nosso projeto no NetBeans, a gente vai ter que fazer algumas coisas. A primeira delas é aqui em Web Pages, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de Resources, que vai ser a página onde eu vou gravar os recursos. Por exemplo, posso querer criar imagens, criar CSS específico. Então, vou criar uma pasta IMG
e vou criar aqui dentro também uma pasta CSS. Bom, essas duas pastas aqui servem só para a gente poder ter algumas informações ou para a gente poder guardar alguns arquivos. O primeiro que eu vou guardar é uma logo que eu criei para colocar na nossa tela de login. Tá? Então, o que eu fiz? Está aqui no meu sistema operacional, eu copiei e estou colando ela. É essa logo aqui. Ó. Tá? A gente vai exibir essa imagem na nossa aplicação. Depois eu vou criar aqui também um novo arquivo CSS, tá? Cascade Style Sheet, que eu vou chamar de Layout. Esse arquivo também vai ser algumas regrinhas de CSS que eu vou estar criando para ajustar algumas coisas que me interessar na nossa interface. No Layout CSS, então, eu vou escrever um CSSzinho com algumas regras, tá? Então tá aqui, ó. Eu criei a identificação do banner, a identificação da imagem do banner e 3 classificações de ocupação de área no comprimento. Um ocupando 100%, outro 50%, outro 10%. Tá? Foram essas as regras que foram estabelecidas para esse elemento. Bom, e aí, como é que eu faço, então, para poder chamar essa aplicação ou chamar esses arquivos dentro do meu arquivo, que é a tela de login, né? Deixa eu fechar esses caras aqui. A tela de login está aqui. Ó. Essa é a minha tela de login. Então, eu vou ajustar a tela de login para que eu consiga fazer algumas coisas adicionais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a importação dos componentes do CSS e do Prime Faces. Bom, então aqui abaixo do título, né, eu vou colocar então a importação de um componente do Prime Faces para poder trabalhar com os ícones do Prime Faces, H2 pontos, output style sheet, name, de onde eu tirei essa informação? Prime Icons / Prime Icons.css. Lá no site do Prime Faces tem uma forma de nós referenciarmos isso, tá? Então foi retirado de lá. Library Prime Faces. Então essa é a primeira importação. Isso aqui é para poder trabalhar com os ícones que o Prime Faces me oferece. E o próximo elemento é para poder fazer uso do meu CSS que eu acabei de criar. A propriedade library, ela especifica o nome da pasta onde o conteúdo está dentro de resources. Então, é isso que foi feito aqui. Eu especifiquei que library. Então, esse layout CSS, que é esse arquivinho, está dentro de library. Se a gente olhar aqui, ó, na estrutura, está aqui, ó, resources, que são as minhas bibliotecas. Eu tenho uma pastinha chamada CSS e dentro dela eu tenho o arquivinho chamado layout CSS. Então, feita essa adequação aqui, está criado. O próximo passo vai ser criar o grid de componentes. Então, com base no que nós temos lá, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grid. Estou criando um grid aqui de componente. Tá? Eu vou encerrar esse grid, esse componente, esse grid. E aí eu vou fazer as subdivisões internas a ele. Então, eu vou ter uma área de 10. Vou fazer 3 subdivisões nesse cara. Então, o primeiro vai ser ocupando um espaço à esquerda, o segundo vai ser ocupando o espaço do meio. Tá? Então, aqui vai ser 10. Lembrando que esse cara trabalha com o mesmo conceito que o Bootstrap e o Materialize, quer dizer, ele divide a área em 12 células, e aí dá para a gente ir ajustando essas células. Então, aqui dentro vai ficar a informação que me interessa. Então, aqui, ó, vou criar também uma distribuição, onde eu crio o elemento banner, tá? Crio a primeira área, reservando 3 espaços à esquerda,
6 no meio e 3 à direita. Esse componente aqui, pGraphicImage, ele precisa ser importado. Percebam que ele estava dando um erro e agora ele resolveu. Por quê? Porque apareceu, eu fiz a importação da biblioteca aqui do Prime Faces. Tá? Então, esse componente aqui precisa existir. Essa importação, deixa eu desfazer aqui. Ó. Veja só, a importação não está aqui. Essa importação ela acaba acontecendo naturalmente. Só vai colocar P2 pontos, começar a escrever, ó, Ctrl espaço, Graphic Image, selecionei aqui, pronto, ele já fez a importação do componente. Eu já tenho a minha imagem aqui ajustada. Ao encerrar a construção do banner, agora eu vou construir o corpo onde vai ficar o conteúdo ou a tela de login propriamente dita. A gente está fazendo essa construção aqui para poder centralizar as informações, tá? Para a imagem, para a nossa aplicação ficar com o conteúdo centralizado. Percebam que agora, nesse momento, o conteúdo está ficando à esquerda. Eu quero centralizar ele na nossa tela aqui. É isso que a gente está fazendo. Então, agora eu coloquei aqui o iCorpo. Vou fazer a mesma distribuição que eu fiz aqui em cima. Vou criar 3 conjuntos de divs. Sendo que a div central vai ser a que vai ter conteúdo propriamente dito. Esse conteúdo que a gente vai criar, ele vai ser um painel, vai ser um ppanel, que vai ficar aqui dentro, onde a gente vai criar uma moldura em volta dos campos que vão ser utilizados ali. Tá? Para poder exibir a mensagem, aqui eu estava utilizando um HMessages. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o form aqui, esse componente de form dentro do panel, ok. A gente tinha o componente HMessages aqui. Esse componente HMessages eu vou substituir pelo componente grow. Então, vai ficar aqui, ó, depois do form, um grow para exibir as mensagens que me interessam. Aí, vou usar o hgrid para poder fazer a separação, como já estava sendo feito anteriormente. Poderia usar um pPanelGrid, mas o pPanelGrid ele faz uma linha em volta, depois eu mostro isso. Então, o hPanelGrid ele não coloca a linha em volta, então a gente vai usar ele. O próximo passo é substituir esses componentes por componentes do Prime Faces. Então, a gente vai fazer esse ajuste, substituindo quem é o H Output Panel por um P Output Panel, tá? Aliás, Output Label, desculpa. Então, esses dois aqui é fácil fazer a substituição. O elemento input também fica fácil, P Input Text, ok? Já o input secret vai ter que ser um P Password. E aí o P Password ID, o value. Ele está reclamando de algo. Ó, eu salvei aqui, ele resolveu o problema, tá? Então eu vou copiar esse cara aqui para o local dele, de fato, que vai ser dentro do Panel Grid aqui dentro. Tá? A única coisa é que eu vou acrescentar aqui como class no Panel Grid. Vou pedir para ele ocupar toda a área e os componentes também. Então o input text vai ocupar toda a área e o campo senha eu peço também para ele ocupar toda a área. Então, esse class W100 é com base nesse W100 aqui do nosso layout. Ok? E por fim, falta eu colocar o componente para poder fazer a ação de logar. Tá? Então, é esse cara aqui. Ó. É esse botão. Esse aqui eu copiei. Esses dois aqui eu vou apagar porque já está em duplicidade em relação lá em cima. E aí, então, eu vou colocar o botão no elemento.
Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o botão fora do panel grid, que é o componente que faz a divisão. Eu vou usar, ao invés do H command, um P command, que é um botão do Prime Faces. A diferença é que o Prime Faces ele trabalha com o princípio de Ajax. Então, toda vez que eu fizer o uso de um botão do Prime Faces, eu preciso dizer para ele qual vai ser a região da minha página que ele vai fazer a atualização. Então, eu venho aqui, ó, e indico para ele, eu quero que ele faça o update no campo MSG geral, e-mail e senha. Essa especificação já resolve. Como nós colocamos aqui em cima o fazer uso do Prime Icons, então a gente vai vir aqui e vai colocar também mais um elementozinho aqui, mais um elementozinho aqui, nós vamos colocar os ícones para esse botão aqui. Então, vou colocar a opção Icon. Como é que a gente faz uso desse componente? Deixa eu só mostrar para vocês de onde eu pego essa informação. Aqui do site do Prime Faces, ó, eu vou colocar aqui, ó, Prime... já vai aparecer aqui, ó, Prime Icons. Se eu clicar aqui, ele me direciona para a tela. Olha aqui, ó, de onde eu copiei aquela informação aqui, ó, Ctrl C. Eu peguei essa informação da importação, é exatamente essa linha aqui, ó, Ctrl V, ó, colei aqui, ó, certo? Então, foi daqui que eu retirei essa informação. E qual ícone eu quero usar? Então, aqui embaixo, ó, ele traz para nós um conjunto de ícones. Se eu quiser saber qual eu quero usar, é só eu clicar sobre ele, que ele abre para nós essa janelinha aqui embaixo, ó, onde ele diz como é que se chama o ícone. Então, se eu clicar num ícone, ó, Pi, que é de Prime Icons Câmera, Sitemap. Então, basta eu escolher o ícone que eu quero e fazer esse mapeamento aqui. No caso aqui, então, eu vou colocar o ícone, ele vai ser o Prime Icons Sign, que é o componente que eu decidi usar. E aqui esse cara está pintadinho de vermelho porque eu preciso encerrar ele. Tá? Fiz essas alterações. Esse componente aqui, então, esse conteúdo tá ok. Então, falta só agora eu criar a opção do rodapé. Tá? Então, da mesma forma que eu criei, ó, eu criei um banner, eu criei o corpo, que se encerra aqui. Então, agora eu vou criar o rodapé. O rodapé, então, vai ser uma outra div. Aqui. E dentro dessa div, eu vou colocar duas saídas de dados. Dois output label. Então, tá aqui, ó. Um dizendo a informação, programação web, tá? Vou mudar aqui para Café com Java. E professor Anderson Pazinho. Beleza. Salvei essa estrutura. E esse cara aqui, quando eu for visualizar agora no meu navegador, é para estar funcionando. Bom, eu coloquei aqui, ó, a opção centro e no meu layout CSS eu criei esse alinhamento de texto centralizado. Tá? Feito isso, então, carreguei meu navegador, executei a aplicação de novo, dei um Ctrl F5 nela, e é o jeito que ficou a minha aplicação. Então, agora, a minha aplicação ela está com um visual mais atraente, que é o visual usando os componentes do Prime Face. Para exemplificar o seu funcionamento, eu vou tentar logar sem por senha. Isso aqui é o grow, que é a mensagem que ele deu para mim. Então, agora, se eu colocar Anderson@email 1234, senha 123456, pedir para logar, ele loga e vai para a tela. Seja bem-vindo. Ok, sem maiores problemas. Tá? Então, a aplicação aqui, ela está funcionando de acordo. Então, o próximo passo agora é a gente tentar resolver essa questão de conseguir navegar pelas páginas sem estar logado. Então, a gente vai ver isso